Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico, que é como é que as empresas enxergam as pessoas da área de TI, os profissionais da área de TI, ao acontecer um incidente cibernético. Devido à nossa linha de atuação aqui, eu já estou bastante acostumado a atender centenas e centenas de casos onde a gente entra em cena enquanto peritos depois que o problema acontece. E o que isso quer dizer, né? Um incidente já aconteceu ou está em curso, exemplo clássico, um incidente cibernético de vazamento de dados, ou um incidente de cópia indevida, ou fraudes, ou interrupção de operações, né? Ou seja, os serviços foram interrompidos e aí o servidor caiu, o site está fora do ar e etc., né? E é muito comum o perito participar desse exercício de pronta resposta a esse tipo de incidente. E veja, uma questão bastante interessante que a gente percebe é que quando a gente vai falar com o pessoal da empresa, os profissionais daquela instituição, muitas vezes o diretor de TI, o gerente de tecnologia da informação, entra na sala já cabisbaixo. Por quê? Porque é muito comum o empresário, os diretores da empresa, os acionistas, o conselho, enxergar esse tipo de incidente cibernético como alguma coisa que é culpa da área de tecnologia da informação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Vamos lá. Imagine que alguma coisa aconteça contra a empresa. Pode ser a sua empresa. Incêndio, algum acidente de desmoronamento, esse tipo de coisa acontece, né? Tal qual no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação com o incêndio. Então veja, quando acontece um incêndio numa empresa, pode ser um acidente ou pode ser um crime, né? E quais são os estágios de um incêndio, né? A primeira coisa que a empresa faz é ligar para o bombeiro, né? Óbvio que tem que ter lá o brigadista já treinado, né? Então a capacitação do brigadista já tem que ter acontecido, a tecnologia já tem que estar lá, sprinkler, extintor, detector de fumaça, tudo isso já tem que estar lá. E os processos, né? Ou seja, que tipo de rota de fuga, como é a rota de fuga, como é que as pessoas vão ter que sair, etc. A empresa já tem que estar pronta para passar por um incêndio. E a gente já sabe que nos casos cibernéticos isso não existe, né? Ou muito pouco. Mas o fato é, no incidente de incêndio, quando a empresa liga para o bombeiro vai até a empresa e naquele momento ele só tem uma prioridade: salvar vidas. Se ele precisar destruir uma parede, se ele precisar destruir evidências, né? O bombeiro não está preocupado com evidência. O bombeiro não está preocupado com o valor dos ativos. Se ele tiver que serrar um carro de luxo no meio para poder salvar uma pessoa, ele vai fazer. Depois que o bombeiro termina o trabalho dele, faz lá, apaga o incêndio inclusive, mitiga o risco ao máximo ali, faz o rescaldo, entra um outro profissional em cena, também do Estado, chamado perito, que vai lá no incêndio, vai lá no imóvel, que, enfim, nos imóveis, na área que pegou fogo, e vai fazer a avaliação do dano, né? Como começou aquele caso de incêndio, tentar entender todas as etapas que aconteceram logo no início, principalmente, né, daquele incidente. E aí o perito, vamos imaginar, fazendo este paralelo aqui no caso de incêndio, né? Vamos imaginar que enquanto ele está lá avaliando a extensão do dano, ele encontra alguns corpos no chão, baleados, né? Tiro, bala mesmo, né? Ele pode até achar aquilo estranho, mas o trabalho dele é fazer todo aquele rito de coleta, preservação, análise e reporte de evidências. E tal qual fosse um filme, ele vai pegar tudo aquilo, o laudo pericial, e entregar para uma terceira pessoa, um terceiro profissional, que é o investigador. O investigador tem um tipo de trabalho totalmente diferente do que o perito e do que o bombeiro. O investigador de polícia, ele vai se preocupar com autoria, né? Ou seja, uma etapa que a gente conhece como atribuição, quem cometeu esse crime, já que tem todos os sinais de um crime, e
qual foi a motivação dessa pessoa. Então veja, o policial, ou seja, esse investigador de polícia, vai se preocupar quem tinha os meios, quem tinha o motivo e quem teve oportunidade para praticar aquele crime. E depois de encontrar a autoria, ele ainda vai ajudar o Estado, né, o judiciário, a responsabilizar aquela pessoa. Então ele ainda faz o trabalho de responsabilização perante o judiciário. Então veja, existem outras fases de um incidente, isso a gente ensina aqui na Vettura Academy, nos nossos treinamentos, mas se a gente parar para pensar só nesses 3 estágios, pense comigo. O bombeiro, quando vem atender um incêndio, ele te cobra, ele faz uma proposta comercial? Não, ele já está pago, em tese, nos impostos, né? E ele vem fazer o trabalho que precisa ser feito na tua empresa. O perito, da mesma forma, ele é do Estado. O investigador de polícia vai investigar quem praticou aquele crime também de forma gratuita, né? Então veja, esses 3 papéis já estão muito bem delineados no Estado e cada um deles tem um objetivo, um escopo, um tipo de entregável. Está muito claro nessas 3 atuações, cada um no seu quadrado. O bombeiro para poder ser bombeiro, né, quem quer ser bombeiro militar, vai precisar passar num concurso, no teste teórico, no psicológico, no físico, vai precisar estudar 6 meses de academia lá militar, vai precisar fazer mais 6 meses provavelmente de curso de bombeiro, então ele precisa estudar 1 ano para ser bombeiro. O perito, ele vai precisar, além de ter o conhecimento específico de perito, muitas vezes, né, principalmente hoje em dia, quando tem muitas perícias específicas, como é o caso da perícia informática, mas tem as mais simples até como a grafotécnica e etc., né? E ainda assim ele vai ter que fazer a academia de polícia, né, o curso da Cadepol, aí depende muito do estado, aqui em São Paulo, se eu não me engano, acho que hoje em dia são 6 meses, né, pode ser que seja 9 meses, mas o fato é que o perito criminal vai ter que estudar no mínimo aí 6 meses para poder minimamente ser perito e entender a metodologia pericial, questões básicas, né, pessoal? Cadeia de custódia, integridade da prova, enfim, a gente tem vídeos e treinamentos específicos sobre isso. E depois o investigador que pensa meios, motivo, oportunidade, faz a investigação como tem que ser feita, né? Esse também precisou passar pela academia de polícia. E quando acontece um incidente cibernético dentro das empresas, né? Quem é o bombeiro? Quem é o perito? Quem é o policial? O que a gente vê na prática é que ao acontecer um incidente cibernético, de todos os tipos, o dono da empresa, os acionistas, os diretores, o presidente, vão direto na área de TI pedir explicações. Porque, naquele momento, um exemplo clássico de vazamento de dados, eles precisam de uma resposta. Muitas vezes, inclusive, porque há um jornalista pedindo esclarecimentos, existe um período muito curto, né, para responder esse pessoal. Às vezes a empresa está sofrendo uma extorsão. A gente vai ter vários vídeos sobre tudo isso. Mas o ponto é, quando nesse momento a empresa se sente pressionada a responder o que está acontecendo, né, eles vão lá e esperam que a área de tecnologia da informação faça a pronta resposta do bombeiro, a avaliação da extensão do dano do perito e a atribuição. Mais ainda, muitas empresas, principalmente familiares, acontece a revolta do dono da empresa e ele quer saber primeiro quem foi, para depois fazer a etapa da avaliação da extensão do dano. Normalmente, comumente falando, a gente está dizendo que o contrário é o que deve ser feito, tá? Ou seja, primeiro mitiga risco à pessoa jurídica, depois faz a avaliação da extensão do dano e, por último, a gente vai se preocupar dessas 3 etapas, obviamente, com
a questão da autoria, até mesmo porque se a gente está falando de crime, quem tem que fazer essa investigação é a polícia. A gente sabe que as polícias estaduais não são lá as melhores preparadas para fazer investigações que envolvam alta tecnologia, mas ainda assim, se é crime, é a polícia que tem que investigar. E aí o dono da empresa, o diretor, o presidente, muitas vezes exige essas respostas dessas 3 etapas com os entregáveis corretos da própria área de TI. A questão é, a TI ela já tem que desenvolver sistemas, operacionalizar sistemas, fazer entregas de aumento de eficiência operacional. A TI é o que elevou a eficiência operacional de muitas empresas, de muitos setores nos últimos anos. Está todo mundo feliz com TI. A TI aumenta a eficiência operacional e o acionista põe mais lucro no bolso. Que bom! Só que, além disso, está se exigindo da TI que ela seja o bombeiro, o perito e o policial. E aí, quando acontece o incidente. E aí, veja, a TI foi treinada para ser bombeiro, para ser perito, para ser investigador. A TI tem budget para isso, tem recurso financeiro para isso. A TI tem as ferramentas para isso. A TI conhece os processos para isso, tem orçamento para contratar consultorias para isso? Claro que não, a gente vê isso na prática que não. Então, se você é empresário e está assistindo esse vídeo, lembre-se, a grande parte dos incidentes cibernéticos de hoje em dia não são meramente acidentes, não são meramente tragédias. Como ainda se trata uma questão, a gente vê isso na prática, malware, né? Ou seja, vírus na rede, tem uma série de questões, como aconteceu o WannaCry em 2017. Muita gente encarou aquilo como uma tragédia, e efetivamente foi como se fosse uma tragédia global, mas tirando essas grandes tragédias, tudo que acontece em termos de incidentes hoje dentro das empresas tem que ser investigado, tem que ser periciado, tem que passar por essa etapa toda de avaliação, e aqui a gente está falando só de 3 etapas, para que a empresa demonstre máxima diligência perante seus clientes, perante seus acionistas, perante as autoridades, perante os seus parceiros e por aí vai. Então, senhor empresário, você que está assistindo esse vídeo, lembre-se, quando acontece esse tipo de situação dentro da sua empresa e há que se reagir ao incidente, não exija isso da sua TI, porque ela vai fazer naturalmente, por mais que ela queira, ela vai fazer isso errado, porque não tem nem o treinamento, nem os processos, nem a tecnologia, e isso vai aumentar a exposição da sua empresa. Você vai perder mais dinheiro, vai ter mais dano reputacional, sem falar das outras questões que acabam impactando aí a empresa, tá? Então, lembre-se disso. Se a TI não foi treinada e não tem as ferramentas, os processos e tudo que é necessário para fazer essas etapas, não pode se exigir isso da TI. E te convido a pensar se você estabeleceu isso nas metas da TI. Olha, neste ano de 2020 você vai construir X sistemas, diminuir custo levando os servidores para a nuvem, fazendo isto com o nosso ERP e etc. E além disso você vai tratar 16 incidentes de vazamentos de dados, 14 perícias em fraudes, 18 investigações para levar para a polícia. É claro que não, porque a gente não sabe quando essas coisas podem acontecer. Então, exigir que a TI atue com diligência, com tempo, com esforço nessas questões reativas é contraproducente, inclusive para as metas da própria TI. Então, é natural que exista esse conflito de interesses, onde você pede para a TI ir lá e tirar um vírus de um computador e ela quer fazer isso o mais rápido possível, porque na cabeça do profissional de tecnologia da informação que está tratando um incidente de vírus no computador, ele precisa diminuir o impacto de interrupção de operações, ou seja, o computador, a estação de trabalho daquele funcionário a qual ele está atendendo o chamado, precisa ser formatado, reinstalar o sistema operacional, disponibilizar aquele computador para o funcionário o mais rápido possível para diminuir e mitigar esse impacto de interrupção de operações. E aí, justamente porque a TI vai ter uma série de outros chamados para atender.
Mas se alguém perguntar para aquele profissional de TI, horas depois que ele encerrou o chamado, qual foi a extensão do dano? Houve vazamento de dados? Vamos ter que nos explicar aqui para o nosso parceiro comercial, saiu propriedade intelectual através desse computador, código-fonte, fórmulas de medicamento, projetos secretos, que inclusive vão fazer a empresa perder market share a curto, médio, longo prazo? Não vão saber responder isso. Por quê? Porque todos aqueles processos foram formados para resolver uma tragédia, um acidente. Só que hoje, para finalizar, grande parte desses incidentes envolvem dolo, envolvem crime. E aí a grande questão é, a sua área de TI sabe lidar com dolo, sabe lidar com crime, sabe lidar com negligência, imperícia, imprudência de funcionários de dentro da empresa, de parceiros comerciais, de fornecedores, dos próprios clientes, muitas vezes, ou dos agentes externos, da gangue especializada, dos outros estados, células militares. A gente tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Então, pense nisso, né? Será que a culpa realmente é da TI? Eu acho que não. Muito obrigado.